Vamos aqui com o ESPN, pessoal, vocês acompanharam aí o Seleção da Sport TV, já deixando os créditos ao canal da Seleção, aos canais da Sport TV, torcedor palmeirense. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo, bora pra notícia do Verdão. O Lloyd Augusto fez até então sua melhor partida com a camisa do Vasco, jogando pela esquerda, até o momento que sente a lesão e sai do jogo, para a entrada do Garré. E o lado direito ficou ali para o Tietê, mas o Tietê era um jogador que deixava muito corredor para o Paulo Henrique, que é um lateral que tem muita força, muita velocidade, atacar ali. O Vasco fez o primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, acho até que surpreendeu o Palmeiras nisso. Teve lá as suas chegadas ao ataque, conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Já no segundo tempo não teve esse mesmo desempenho. O Palmeiras foi dominante, o Palmeiras subiu sua marcação, pressionou o Vasco, finalizou várias vezes, até que encontrou o gol na jogada que a gente já comentou aqui. Então é merecida a vitória do Palmeiras mais pelo segundo tempo. O que fica no final ali, acho que a entrevista do Felipe é nesse sentido, um sentimento de que, mesmo assim, mesmo com o time modificado, sem as principais figuras, o Vasco encontrou soluções para fazer um primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, o que não é suficiente, né? Porque, no final das contas, perdeu o jogo da mesma forma. E o jogo tem 90 minutos, bom lembrar. Esse tem sido o histórico do Vasco dos últimos tempos, né? O Vasco que cai no Campeonato Carioca contra o Flamengo, o Vasco do Carille, que até conseguiu segurar um 0-0 com o Flamengo, é aquela coisa do quase lá. Realmente, eu entendi o tom do Felipe, porque a diferença hoje que existe entre Vasco e Palmeiras, você entra sem os seus dois principais jogadores, num mando de campo vendido, e consegue fazer, principalmente um primeiro tempo como fez, fica aquele gostinho de que poderia ter conseguido mais. Mas, do outro lado, tem um adversário muito qualificado, né? Que pune erros, né, prof? Então, o Palmeiras não perdoa uma saída de bola daquela. É óbvio que numa jogada como essa, você tem que olhar os dois lados. O lado do Vasco, que falha na saída, e o lado do Palmeiras. E pressiona. É um erro, como se diz no tênis, né? Um erro induzido. Forçado. Então, Um erro forçado. Eu olhando mais para o lado do Palmeiras, e acho que vocês vão concordar, já cansamos de ver isso. Inclusive, num lance histórico da final da Libertadores contra o Flamengo, sim, o Daverson pressionando, o Palmeiras pressionando. Outro dia a gente pegou aqui um lance, Abel. Acho que foi contra o Bolívar. Exatamente. Contra o Bolívar, então. São vários, porque o Palmeiras tem esse mérito. Joga assim. Esse hábito e esse mérito de pressionar a saída de bola. Claro que houve falha do Vasco, do Hugo Moura, da defesa do Vasco, na saída. Mas o Palmeiras não é a primeira vez que faz esse tipo de lance, de pressionar e fazer um gol. E, inclusive, no histórico gol contra o Flamengo, no Andrés Pereira, que o Daverson rouba a bola dele. É isso. Amigo Breler. Não, o mérito do Palmeiras, o jogo de ontem, até tem a postura do Vasco, foi um time competitivo, um time mais ligado, mais intenso. Mas vamos combinar, isso aí também é obrigação. Todo time precisa jogar dessa maneira, todo time grande tem de ser assim. Então foi muito mais na postura do que necessariamente por um ajuste tático da equipe. Mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras teve as principais oportunidades, o Palmeiras deu mais trabalho e teve mais controle do jogo, foi mais organizado que o Vasco. Embora o Vasco tenha terminado a partida finalizando mais no gol do que o Palmeiras. E as finalizações do Vasco no primeiro tempo foram mais agudas. Sim, também. O Vasco chegou mais perto. Mas é o que o Abel falou, são 90 minutos. Mas aí eu sou obrigado a recorrer aqui ao meu caderninho, Abel. Não sabia que ele não tinha reparado. Não, tem caderninho. Porque começou uma semana em grande estilo, o caderninho tá aí. Tem várias coisas aqui no caderninho. O cadernão não volta nunca mais? Não, porque fica muito grande aqui, o caderninho é mais fácil que a gente guarda no bolso. Agora é só caderninho. O que tem? Peguei lá no ESPN True Media. Na rodada inteira, claro que não terminou, faltam 2 jogos, o Palmeiras foi o time que mais teve ações com bola no seu terço ofensivo, ou seja, da intermediária para o ataque. 34% das ações com bola, somando Vasco e Palmeiras, aconteceram da intermediária para o ataque do Palmeiras. Significa o quê? Foi o time que mais presente esteve no ataque, em toda a rodada, dos 8 jogos que tivemos até aqui. Então, isso mostra que o jogo não foi tão equilibrado assim. Porque se você teve, em toda a rodada, o time que mais esteve presente no campo de ataque foi o Palmeiras, mostra que houve
um controle, houve um domínio. Até porque em muitos Depende momentos... do jogo, às vezes o time joga mais no contra-ataque. Não, então, mas aí em muitos momentos o que acontece? E aí passa pelo lance do gol. O Vasco está sonhando aí, até agora não andou a contratação de um novo técnico, mas o nome muito citado é o nome do Fernando Diniz. E é desesperador imaginar que essa defesa do Vasco será treinada pelo Fernando Vamos Diniz. chegar lá. E não é demérito do Diniz, mas do elenco do Vasco. O Felipe, assumidamente, é fã do Fernando Diniz, assim como o Pedrinho. E ontem o gol que o Vasco leva é numa saída que lembra o estilo do Fernando Diniz. Sim. Aliás, uma saída muito problemática, porque, além da qualidade dos jogadores, o gramado estava muito ruim ali. Péssimo. Então, você vê que tem dificuldade de você dominar a bola contra o próprio Estevão, meio que tropeça na bola ali para ajeitar e fazer assistência, porque o gramado é ruim. Depois ele tropeça e cai. Numa linda jogada que ele ia fazer, ele cai sozinho, porque chuta lá a areia do campo. Com o Carille, o Vasco não fazia essas saídas. O Hugo Moura até recuava às vezes, Mas sair de dentro da pequena área não. ele Não era. não saía. E aí o Felipe é responsabilidade dele também, sabe o elenco que tem nas mãos. É isso aí, torcida do Palmeiras, e vamos para mais uma notícia. Palmeiras repete erros, mas é letal para aproveitar falha e seguir no topo do Brasileirão. Verdão encara a baixa eficácia com 2 de 17 finalizações no alvo, mas garante a vitória por 1-0 sobre o Vasco em tarde de desencanto de Vitor Roque, suficiente para seguir líder. Esteve longe de ser uma atuação brilhante no Mané Garrincha, mas no Campeonato Brasileiro o que importa são os pontos, e esses vieram repetindo erros antigos de eficácia. O Palmeiras teve um herói improvável neste domingo, foi letal ao aproveitar falha adversária, vencendo o Vasco por 1-0 para seguir brigando no topo da tabela. Com os resultados, vitória do Palmeiras e derrota do Flamengo, o Verdão é líder isolado do Brasileiro com 16 pontos, sendo 2 à frente do Carioca. Só perde o posto nesta rodada se o Bragantino vencer o Mirassol por 2 gols de diferença nesta segunda. O time tem 13 pontos, empataria no saldo de gols e passaria pelos gols pro. Mantendo a linha de mudanças pontuais, o técnico Abel Ferreira fez 2 trocas no time escalado 3-4-3 com Piquerez e Richard Rios, voltando nos lugares de Vanderlan e Lucas Evangelistas, adotando a mesma estratégia utilizada da Copa do Brasil contra o Ceará. No Mané Garrincha, porém, o Palmeiras começou deixando o Vasco chegar em pelo menos 3 chances claras no início, muito aberto nas pontas e avançado pouco no meio. Sobrou desatenção, faltou criatividade e o time voltou a pecar na eficácia, acertando apenas 2 das 17 finalizações no alvo em todo o jogo, algo que na visão do técnico Abel se deve também ao estado do gramado com muitos buracos. Ponto positivo é que bastou uma dessas finalizações no alvo para garantir o resultado. Cara, o que vale é os 3 pontos, não tem essa de finalizou muito dentro do gol, não finalizou, o que vale é os 3 pontos e o Verdão é líder. Se não é inscrito no canal Torcedor Palmeirense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!